Novamente, continuando nossa série de entrevistas hoje. Já estão aqui comigo o Marcílio, que é diretor administrativo financeiro do Agros, e o Eduardo Maia Nascimento, que é analista de investimento do Agros. Mas antes, quem está no YouTube, olha que luxo que eu ganhei. Olha, gente, olha aqui o guarda-chuva do Agros. E vai ter processo também, que o Agros não esquece dos nossos ouvintes, não. Daqui a pouco vai chegar para me sortear 3 guarda-chuvas ou mais. Nós vamos pedir uns 30 guarda-chuva. Aproveitar a questão aqui. No AIS não pode negar, né? Um dia chega. Aqui, ó, bem-vindo, Marcílio. Bem-vindo, Eduardo. Bom dia, Brenda. É um prazer, mais uma vez, estar aqui falando com os ouvintes da sua rádio, né? Da Rádio Montanhesa. Agradecer aqui a oportunidade, o espaço, né? E é sempre importante, né? Esse canal de comunicação. E a gente sabe da importância da abrangência da Montanhesa no município de Viçosa. E obrigado por essa oportunidade aqui. A rádio que agradece. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Montanhesa. Bom dia, Brenda, Marcílio. E um bom dia especial para todos os participantes aí do Agros e funcionários também da Universidade e do Agros. Ah, perfeito. Aqui, me conta o seguinte. Quero começar para o nosso povo com notícia boa. É verdade que todos os planos do Agros fecharam o ano de 2025 com resultados positivos e ainda acima da meta de rentabilidade? Exatamente, Brenda, né? O motivo da nossa vinda aqui hoje, né, é um bom motivo, né, para poder transmitir essa informação para o nosso participante, né, de que no ano de 2025 o Agros conseguiu aí, né, superar os seus alvos, né, de meta de rentabilidade dos seus planos, né, diferente do que aconteceu aí no ano de 2024, né, quando no ano passado, nesse mesmo período, eu vim aqui, né, um pouco triste, né, para poder te dar um resultado de que a gente não tinha alcançado, né, batido as metas de rentabilidade. E para esse ano, né, a notícia é muito melhor do que a anterior, né? O Agros conseguiu superar os resultados de rentabilidade em todos os seus planos previdenciários, no seu plano de gestão administrativa e também no fundo assistencial do plano de saúde. Essa questão de rentabilidade do Agros depende, claro, de muitas variáveis, né? Da economia e até da externa. Mas a expertise de uma equipe para poder saber onde investir, isso é fundamental nesse momento, e analisar todo o mercado, né? É verdade. Os resultados, eles dependem sim de fatores, né, como cenário econômico e também dos estudos que a gente faz todos os anos. Antes de iniciar o ano, a gente se planeja, a gente calibra ali os segmentos, algo que a gente acredita que vai andar mais, e assim os planos conseguiram esses resultados que foram muito satisfatórios. E aí, a meta de rentabilidade, vocês que colocam de ano por ano, é uma meta própria? Ou essa meta ela é averiguada pelo governo ou por algum órgão fiscalizador? Ou é vocês mesmo querendo dar a quem participa do agro maior rentabilidade? É uma boa pergunta. Depende muito do plano, tá? Por exemplo, o plano Vida Prev, ele tem uma meta que é inflação mais uma taxa, né? Que é mais o 4,65. Porque o objetivo dele é proporcionar essa proteção do capital ao longo do tempo. Tem outros planos que já tem a meta taxa Selic. Ele visa, então, ser compatível com os ganhos que o mercado financeiro apresenta para a gente. E aí fica mais fácil da pessoa entender também. E aí, Selic está alta, a previsão é que março começa a baixar um bocadinho, não é isso? Exatamente, né? A gente tem acompanhado aí as reuniões do Copom e a expectativa é que a partir de março comecem, né, a ter reduções aí, né, da taxa Selic, que para nós, né, como no modelo de investimento do Agros, com investimentos de longo prazo, com uma concentração em títulos públicos, isso é uma situação que provavelmente vai favorecer também os nossos resultados ao longo de 2026. Perfeito. Tem pergunta dos nossos ouvintes aqui. Para quem vai participar, como está o andamento da venda dos imóveis do plano Vida Prev? Tem imóvel, o plano Vida Prev? O Agros tem, né? O Agros tem uma diversificação de investimentos. Então, parte do segmento de investimentos nossos é uma composição de uma carteira de imóveis. Então, assim, para quem não sabe, né? Aqui no município de Viçosa, o prédio do Viçosa Shopping, ele é do Agros.
Aquela loja, né, aquele galpão onde funciona uma concessionária de veículos ali na Castelo Branco, também é do Agros, tá? E a gente tem parte de um prédio em Belo Horizonte, na rua Sergipe, que é um prédio de 12 andares, a gente é dono de 11 andares desse prédio, e também de um andar do edifício Pirafiore, que fica numa região próxima à Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. O Agros tem trabalhado, né, na venda desses imóveis para poder investir em segmentos mais líquidos, né? A gente paga benefício ao participante, se sabe que ao longo do tempo vai ser necessário ter recurso líquido para poder fazer o pagamento, e os imóveis, né, são de difícil apuração imediata. Né? Então a gente tem trabalhado nisso desde 2021, quando a gente chegou no Agros, mas o fato é que com esse período de taxa de juros elevada, né, de taxa Selic alta, para investimento, né, imóvel, não é uma coisa muito atrativa nesse momento, tá? Você vai investir numa compra de um imóvel aí de 20, 30 milhões, né? Quando você pode deixar o seu recurso lá aplicado na Selic, rendendo mais de 1% ao mês, sem você ter nenhum esforço, né? Não gastar uma gota ali de energia. Sim. Então, esse momento também de taxa de juros elevada atrapalha um pouco essa procura. Mas o Agros tem ofertado os imóveis. A gente tem uma empresa, né, de São Paulo, que é a Sequoia Investimentos, que tem especialidade na venda de imóveis. Então, os imóveis de Belo Horizonte estão na carteira dessa empresa, para que ela faça a prospecção de venda. Sim. Né? Periodicamente a gente recebe ligações, procura, a pessoa vai, visita o imóvel e tal, e depois faz avaliações, né, de momento, e até agora não se concretizou essas vendas. E para os imóveis de Viçosa, a gente tem feito a organização junto ao cartório, para a organização de documentação, para poder propiciar a venda, né? Por exemplo, o Viçosa Shopping hoje é um imóvel que ele é de matrícula única, então teria que vender para um único comprador um imóvel de altíssimo valor. Sim. Né? A gente tem organizado para poder fazer a individualização de matrículas e fazer a venda dele fracionada, né, em unidades. Sim. E que a gente tem expectativa que ao longo de 2026 isso se concretize. Perfeito. Uma curiosidade só, é verdade que aquele prédio do Viçosa, ele tem capacidade de ter 12 andares ou mais? É verdade isso? Você sabe disso? Pura curiosidade que me deu aqui agora. Ele tem a capacidade de construção, se eu não me engano, para mais 8 andares ainda. Olha, não, arrasou. Eu vou continuar nossas perguntas, mas ainda aqui do nosso ouvinte, porque vocês falaram isso da vez passada que vocês vieram, sobre a carteira de empréstimos. Vocês falaram que eu acho que estava no planejamento de vocês terem, e ele está perguntando se tem já essa data prevista. Data, eu não vou me aventurar a falar de data aqui, Brenda, mas assim, esse é um anseio muito grande de todos os participantes do Agros aí, em reabertura da carteira de empréstimo, né? O Agros já praticou essa modalidade no passado. Carteira de empréstimo, tá? Vou deixar bem claro que assim, ela não é nenhum favor ao participante, ela é uma modalidade de investimento, tá? Que também traz rentabilidade para o Agros, e ela é de total interesse do Agros a sua reabertura, tá? Ela foi por orientação da Previc, né? Na verdade não foi nem por orientação, por determinação da Previc, foi fechada lá em 2017, tá? E hoje a gente tem autorização para reabertura, mas a gente tem esbarrado em entraves hoje, parte de tecnologia, tá? De desenvolvimento de sistema para poder fazer a implementação da carteira de empréstimo, né? Não é algo tão simplório que eu vou emprestar para a Brenda e fazer um controle numa caderneta, né? Ou numa simples planilha de Excel. Sim. E a gente, né, hoje é um pouco refém de uma empresa de tecnologia, né, que de certa forma monopolizou o mercado de fundos de pensão. Brasil. E ela não tem tido pernas para nos atender de forma satisfatória. Eu cobro diariamente o trabalho deles. Hoje de manhã eu já tive uma conversa, né, com a responsável pelo desenvolvimento de projetos da Sinqia, que está
à frente dessa abertura da carteira de empréstimo. Eu tenho uma reunião com a minha equipe programada para agora à tarde. Então, assim, a gente tem trabalhado arduamente para que isso se concretize no prazo mais curto possível, mas hoje o que dependia de ação do Agros, né, de organização documental, já foi feito, e agora a gente aguarda essa solução tecnológica para que em breve a gente possa fazer esse atendimento ao participante e ao próprio Agros. Perfeito. Vocês falaram aí das metas de rentabilidade, questão do venda do imóvel, questão da carteira de empréstimo, que também pensa nisso também como meta. E como que vocês trabalham além disso, para bater essas metas, oferecer para... Olha, uma questão interessante quando a gente pensa no Agros é longo prazo. O Agros, ele não é ali uma instituição que fica comprando e vendendo todo dia, como algumas pessoas têm a visão de que funciona o setor de investimento. Como a gente pensa no longo prazo, tudo precisa ser muito estruturado. Então, todo início de ano a gente faz uma política de investimento diferente para cada plano, depende do objetivo, depende da liquidez que esse plano precisa. Então, a gente tem comitê de investimento, analistas, a gente tem uma assessoria de São Paulo, que é a maior do Brasil atualmente. E a gente se junta, define o cenário como vai ser, né, como a gente espera, e define a carteira. Dessa forma a gente consegue ter essa consistência de bater as metas no longo prazo, tá? Tanto o Vida Prévio como o Investe Prévio, que são os planos aí que a gente mais conversa, né? Eles, no longo prazo, eles batem as metas de rentabilidade deles. Então, por isso, esse é mais um ano de meta batida pra gente, né? Mas é sempre bom divulgar e reforçar para o participante esse trabalho. E a questão do cenário econômico, ele ajudou? Não. E hoje, em tempos de economia globalizada, né, às vezes uma declaração de um chefe de Estado de outro país interfere que a gente chega na nossa economia como um tiro. É muito instável. Como vocês trabalham com isso e ainda conseguem a rentabilidade, hein? É bem verdade. A gente precisa ter uma estrutura sólida do que a gente quer para cada plano, tá? Né, pra gente recordar como foi o final de 24, né? Acho que todo mundo tem ainda na memória o dólar a 6,28, né? Atingiu a máxima, a bolsa ficou para trás, os juros estavam aumentando, então era um momento de incerteza. Mas o Agros, como vê o longo prazo, sabe que são ciclos, então vamos continuar nessa aposta, vamos assim dizer. E com isso, o ano foi evoluindo. Você falou muito bem, né? Às vezes o Trump fala alguma coisa, o mercado sente. Sim. E isso ajudou muito o Brasil. Quando ele colocou as tarifas de importação para os países, o capital do mundo percebeu que o dólar não era a moeda forte e segura naquele momento. Então começou a vir capital para os outros países emergentes como o Brasil, metais preciosos, né? A gente vê o reflexo disso na Bolsa, por exemplo. Esse ano rendeu 33,9%. Né? Muita gente achou que era para a gente ter saído da renda variável, mas o Agros, visando o longo prazo e o próprio bem do participante, entendeu que precisava ficar, e aí a gente conseguiu dessa boa rentabilidade, tá? E são decisões que não são tomadas no cara coroa, né, gente? Análise de muitos dados, né? Na verdade, né, assim, lidar com gestão de investimentos, né, é algo desafiador diariamente, né? E a gente acaba sofrendo todo tipo de pressão externa e opinião externa, né? As opiniões são sempre bem-vindas, mas a gente avalia o longo prazo. Então, o Eduardo falou muito bem, se a gente tivesse com esse retrato aqui lá em janeiro de 2025, né? A indicação de qualquer pessoa era para que a gente saísse 100% de todos os investimentos que a gente tinha em renda variável, né? E a gente sabia que se a gente saísse daquele momento era o que a gente chama de pegar a faca caindo, né? Você já tinha perdido, você tinha que ter um certo, né, um estômago ali para poder suportar aquele período que de algum momento isso se reverte, né? E é o que aconteceu e que se concretizou aí no final. E a gente tem, né, uma estrutura de comitê de investimentos, né? Então são feitas análises pela nossa equipe, né? Depois a gente reúne em comitê de investimentos, né, com uma série de visões e análise e contas, né?
A gente tem um suporte de uma consultoria externa, que é de uma empresa de São Paulo, a Aditus, para também nos auxiliar, para poder ranquear os melhores fundos para investir, né? E a partir daí a gente toma as decisões, né? Que são decisões, às vezes não assertivas, mas fundamentadas, né? Se a gente depois consegue explicar, mesmo que o investimento não traga o resultado esperado por oscilações de mercado, mas ele tem sempre um lastro de avaliações, né, que nos levaram a tomar aquelas decisões. Então são decisões puramente de especulativas, né, e de achismo. Porque existe as agências reguladoras que perguntam isso para vocês, por que vocês investiram em determinada coisa. Não tem? Você tem que prestar conta. A gente está vendo alguns escândalos de alguns fundos aí no Brasil que não responderam essa pergunta. Por que você investiu tanto ali? Por que não tem? Vocês têm que prestar essas contas sempre, né? Exatamente. A gente tem uma política de investimentos que a gente desenvolve anualmente. Então, no final de 2026, né, a gente vai fazer a avaliação do 2026, né, e tentar traçar um cenário para o 2027. Ali a gente estabelece os alvos, onde que a gente vai alocar os recursos. Isso que você falou é o seguinte: o órgão, a gente informa para a Previc, que é o nosso regulador, a nossa política de investimentos para o ano é essa, por esse motivo de avaliação. Então, por exemplo, se a gente estabelece lá que vai colocar um percentual em bolsa, tá? E ao longo do ano a gente decide colocar o dobro daquele percentual, tá? Fora da política que a gente definiu, tá? Se a bolsa der super bem, talvez isso passe despercebido pela Previc, tá? Mas numa fiscalização, a única coisa que ela vai cobrar, se a bolsa deu mal, né, teve um resultado péssimo no ano, mas a gente tem uma avaliação e uma definição na política que é investir 10% em bolsa e aquele resultado não deu nada, está justificado. Agora, se a gente estabeleceu que ia colocar 10% em bolsa e colocou 20% por um critério puramente especulativo nosso, a gente vai ser autuado. Eu acho legal também frisar para o participante, todo mês a gente manda informações para o governo, tá? A gente tem que mandar informações de investimento, de contabilidade, o plano de saúde também precisa. Então, mensalmente, o Agros ele já precisa manter tudo organizado. E tem alguns movimentos que a gente faz mais específico, vou dar um exemplo aqui. A gente tinha uma debênture da Vale. O que é isso? Tá? É um título de crédito. Então, a debênture pagava para a gente a cada 6 meses um valor, como o preço a mercado, ela também variava. A Vale fez uma oferta para o Brasil inteiro, na verdade para o mundo, né? Porque tem muitos estrangeiros que têm essa debênture. E ela falou, eu quero comprar. Quem quer vender? E eu vou te dar mais tanto, mais 15%. Então a gente fez uma análise, teve um relatório, teve uma ata do comitê de investimento, a gente fez a venda. Atualmente a decisão se mostrou muito acertada, a gente ganhou no ano, né, contando os dividendos, por volta de 28%, só com esse ativo, e está lá registrado. Se a Previc, né, o governo chegar e pedir um relatório, está pronto. Está aqui, tudo foi fundamentado, a gente conversou com outras entidades, a gente buscou dados no mercado para fundamentar essa decisão. Tá? E é um exemplo até do empréstimo. Para a gente abrir uma carteira de empréstimo, tudo tem que estar certinho no sistema, porque no final de todo mês a gente vai mandar para o governo falando, olha, tantas pessoas pegaram, esse é o saldo devedor, eu estou cobrando tanto de juros. Perfeito. A gente estou conversando aqui com o Marcílio, que é diretor administrativo financeiro do Agros, e o Eduardo Maia, que é analista de investimento. Nós vamos ter que encerrar a nossa entrevista devido ao nosso tema, mas eles vão voltar sempre. A gente pede para voltar quase toda semana, que é bom a gente saber disso tudo. E eu sei que muitos dos centenas, né, dos nossos ouvintes fazem parte lá do Agros. 2 últimas perguntas, eu peço para vocês serem breves aqui com a gente. O reajuste dos últimos 2 anos foi muito salgado. De quanto será o reajuste de saúde em maio, da saúde? Bom, essa parte de saúde, né, quem cuida é a gerência de seguridade, né, que é a Áurea, que é a diretora. A gerência de saúde e a Áurea é a diretora de seguridade. Então é ela que cuida dessa parte do plano de saúde. O atuário está fazendo os cálculos, isso vai à discussão de conselho deliberativo aí nos meses de março, abril, né? Para
definir aí se tem necessidade de reajuste e qual o limite, né? Perfeito. Mas eu prefiro que ela fale disso em outro momento. Perfeito, mas vocês mandam e eu recebo, porque eu tenho previdência no Agros, via e-mail os relatórios o tempo todo e eu posso acessar o site também, né? Pode, vou aproveitar aqui a oportunidade de lembrar, qualquer pessoa pode fazer o InvestPrev, né? Nosso plano de previdência está aberto, como a Brenda já fez, né? Nós participantes sabe, a gente tem todas as informações de transparência, demonstrativo, você consegue acompanhar, você consegue ter acesso a nós, tá? Então é um convite a todo mundo que quiser fazer parte do Agros. Perfeito, voltem sempre. Tá, Brenda, só mais um segundo. Por favor, à vontade. Esse mês, né, está sendo realizado o recálculo das cotas do VidaPrev, que é o nosso maior plano de previdência, onde a gente tem mais de 3 mil participantes em benefício, tá? Então, assim que estiver concluído, eu vou explorar mais um minuto aqui do seu rádio para poder divulgar, né, a correção de valores dos benefícios dos participantes. Tá? Que luxo. Isso vai acontecer para esse pagamento de benefício do mês de janeiro. Fatalmente eles terão um reajuste, não vou antecipar aqui os percentuais, mas eu te ligo aí, peço um minutinho para dar essa boa notícia também ao longo da semana. Mas se é boa notícia, gente, nós estamos ansiosos aqui, né, amigo? Além do guarda-chuva, viu? Não esquece, não. O meu povo vai pedir. Deixa eu ver o que está escrito aqui, gente. No guarda-chuva do Agros, Previdência Previdência mais Saúde Agros. Isso mesmo, arrasou. Adorei a cor. Vamos usar, gente. Obrigada. Ok, Brenda, obrigado mais uma vez. Um bom dia a todos os ouvintes da Montanhesa. Bom dia, continue com a gente, porque tem muita informação aqui na rádio.